Fala galera, eu sou Carlito Neto do canal O Historiador e se vocês lembram, a gente está aqui combatendo o anticientificismo, lembra? A gente já denunciou aqui o Nando Moura, Olavo de Carvalho, Bernardo Custer e vários desses canais estão perdendo relevância porque nós estamos aqui mostrando que eles mentem. E algumas consequências graves das mentiras propagadas por alguns desses canais e outros meios de comunicação e outras fake news também têm alastrado epidemias para o Brasil. Agora eu vou mostrar para vocês o risco que a falta de informação faz. Por isso que vocês não devem acreditar em notícias propagadas por esses canais. O canal do Olavo de Carvalho, por exemplo, já defendeu que vacina faz mal. Então as pessoas que veem isso aí, que vacina faz mal, também pode ver, por exemplo, campanhas de proteção e prevenção à saúde, à DST, como algo que é para controlar a população. Então vamos assistir esse vídeo e vamos entender a situação especificamente do HIV no Brasil. Bom, gente, antes de começar esse vídeo, eu queria pedir para que você já deixasse o like no começo desse vídeo, porque se deixar lá para o final, você esquece. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações, porque aqui a gente tem vídeo todos os dias. E se você gosta do meu trabalho e quer me ver produzindo cada vez mais conteúdo, aqui na descrição desse vídeo tem um link do nosso Apoia-se e as contas que vocês podem estar colaborando para ajudar a manter o canal. Pois bem, como vocês já acompanham aqui no meu canal, a gente já denunciou o Olavo de Carvalho aqui por propagar a ideia de que supostamente as vacinas na verdade não curam doença, na verdade elas servem ou para esterilizar a população ou para transferir outras doenças, e isso não é verdade. E em meio a esse tipo de fake news relacionados, por exemplo, a algumas coisas que ao invés de curarem fazem mal, a gente está vendo que alguns jovens estão também abrindo mão de proteção quando se diz respeito ao sexo. Eu não estou dizendo que o Olavo de Carvalho abriu a boca e falou que era para transar sem camisinha, porque a AIDS não existe. Não é isso que eu estou falando, mas o que eu estou dizendo é que nessa onda aí propagada por esses malucos da internet de que algumas coisas fazem mal, outras fazem bem, eu já recebi inclusive e-mail aí de grupo dizendo que a AIDS já tem cura. Então como é que jovens talvez recebam esse tipo de e-mail e não pensem a mesma coisa, que a AIDS tem cura? Então isso me deixou muito preocupado e eu decidi fazer uma pesquisa na internet e descobri algo chocante. O número de pessoas que estão contaminadas com o vírus do HIV e que desenvolve a AIDS está cada vez mais elevado e muito óbvio se deve às campanhas pró-desinformação, porque a gente não vê mais quase nenhum tipo de campanha na TV pedindo para a pessoa se prevenir, para usar a camisinha, né, porque evita doenças sexualmente transmissíveis. Os professores com esse governo de Jair Messias Bolsonaro estão quase que proibidos de falar sobre sexualidade na escola e a gente chega a números como esse que vocês vão ver aí agora, que são chocantes. Tá aqui, ó. O que está por trás da explosão de casos de HIV entre jovens? Na última década, ou seja, nos últimos 10 anos, o número de infecções entre pessoas de 15 a 24 anos saltou 700%. Especialistas condenam o moralismo de setores conservadores que têm atrapalhado as campanhas. Vocês entenderam agora o risco dessa ideia de não propagar campanha, não falar sobre sexo na escola para adolescente, né, de forma técnica e não de forma depravada, como alguns ficam citando aí, como a própria ministra Damares em momentos de surto, em palestra, diz que a atividade para casa era beijar 3 meninas e 3 meninos, a outra era se masturbar. Não tem isso na escola, isso é mentira da senhora Damares. Mas vamos continuar lendo aqui a reportagem, tá bom? Entre 2007 e 2017, a notificação de casos de HIV de pessoas com 15 a 24 anos aumentou aproximadamente 700%. Muitos especialistas e ativistas acreditam que há certo moralismo por trás dessa explosão de ocorrências. O jovem não usa mais camisinha, mas o discurso não deve ser restrito a isso. É fato que as campanhas e o debate têm sido silenciados por forças conservadoras, ou seja, não se pode falar de sexo na escola para adolescente, isso é responsabilidade do pai, tá ok? Não é isso? Isso diz Salvador Correia, que recebeu o diagnóstico de HIV aos 27 anos, passou a escrever sobre o isolamento social que viveu depois disso e reuniu seus textos no e-book O Segundo Armário. O diretor-presidente da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, a ABIA, Richard Parker, não usa meias palavras
Para ele, o Brasil vive uma nova epidemia do HIV. Clica aqui para ler o que Parker e outros 3 especialistas na área acreditam que esteja causando o cenário. Vamos clicar aqui e ver o que é que ele acredita que está causando o cenário e já a gente volta para lá. Campanhas ineficazes e moralismos levam ao aumento de casos de HIV entre jovens, diz especialistas. Salvador Corrêa recebeu o diagnóstico de HIV aos 27 anos, após uma relação sexual. Não sabe se foi um episódio que não usou preservativo ou em outro que a camisinha estourou. Abatido, isolou-se da família e dos amigos. Resolveu então desabafar a angústia em seu blog, onde escrevia anonimamente como era carregar o estigma de uma pessoa contaminada. É um sentimento de solidão total, de carregar um segredo que não pode ser revelado porque há muito preconceito, revela Salvador, hoje com 34 anos. Parece que você é o vírus, que não pode mais tocar ou se aproximar de ninguém. Primeiro sofri por ser homossexual, depois aparece este novo desafio. Aí aqui tá falando sobre os avanços do HIV, né? E aqui tem aqui o exemplo de casos, ó. Em 2007, olha o tanto de casos aqui, ó. Em 2007, cerca de 2.668 casos, e aqui tem a faixa etária, né? Já em 2018 tá aqui, ó, 18 mil casos. A história de Salvador comoveu seus leitores, o que mostraram que, devido ao avanço de tratamentos médicos, o medo de ver o rosto e o corpo transformado pelo HIV não condiz com a realidade. O Salvador reuniu os textos em um e-book, O Segundo Armário, adaptado recentemente para uma peça teatral. Uma nova temporada está prevista em abril, no Rio de Janeiro. Hoje ele é ativista no combate ao vírus e identifica os jovens como o público mais carente de assistência. De fato, o Boletim Epidemiológico de HIV e AIDS 2018, divulgado pelo Ministério da Saúde, mostra como a detecção do vírus entre os jovens aumentou em apenas 10 anos. Entre 2007 e 2017, a notificação de casos de HIV de pessoas com 15 a 24 anos aumentou aproximadamente 700%. Especialistas acreditam que a explosão de ocorrência deve à disponibilidade de testes e campanhas de conscientização cada vez acanhada. Ou seja, como não tem mais campanhas de incentivo ao uso de preservativo para não pegar AIDS, não compartilhamento de seringas e etc., as pessoas estão desinformadas e por conta disso acabam contraindo o vírus do HIV. Ah, Carlito, desinformada, mas nas escolas não fala? Bom, é para falar, mas como esse conservadorismo está chegando na escola, talvez alguns professores tenham evitado alguns temas, eu não sei. A prova é que algo de errado não está certo. 700% de aumento no número de vítimas contaminadas com o vírus do HIV não é normal. Seguindo aqui, ó, o jovem não usa mais camisinha, mas o discurso não deve ser restrito a isso. É o fato de que as campanhas e o debate têm sido silenciados por forças conservadoras, isso eu já li lá. Diretor-presidente da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, a ABIA, Richard Parker, acredita que o país vive uma epidemia de HIV. Nos últimos anos, campanhas voltadas para o público mais vulneráveis à infecção pelo vírus, como transexuais e profissionais dos sexos, provocaram protestos entre os setores da sociedade, os setores conservadores, né, que é assim que eu prefiro chamar eles. Não considero que as pessoas perderam medo, mas sim acesso à informação, avalia. Desde 2012, as campanhas são cada vez menos explícitas e não direcionadas ao público que mais precisa de esclarecimento. Sem planejamento, Parker alerta que o panorama pode piorar este ano. Há 2 semanas do Carnaval, o site do Departamento do Ministério da Saúde, responsável pela prevenção e controle do HIV/AIDS, não cita as ações especiais previstas. Os ministros falam sobre a necessidade de se respeitar a família brasileira e deixar o debate sobre educação sexual para os pais. É a receita para o desastre, condena ele. Nos anos 90 e 2000, havia grande mobilização, investimentos, programas nacionais constantes. Hoje nega-se o debate público, não há iniciativas como o combate à homofobia nas escolas. Procurado pelo Globo, o Ministério da Saúde não forneceu informações sobre investimentos em campanhas contra o HIV para este ano. Para o ministro Villard, coordenador geral do Grupo de Valorização, Integração e Dignidade do Doente de AIDS pela Vida, um rapaz e uma moça de 16 e 17 anos que se infectou não foi promíscuo nem relaxado. No mundo que vivemos com tanta tecnologia e informação, às vezes um tema pode passar batido. Daí a necessidade de haver programas específicos para um público, sublinha. A juventude não vivenciou o momento forte da epidemia, não tem percepção sobre o risco, não conhece métodos de prevenção como profilaxia, pré-exposição ao HIV. As escolas deixaram de falar sobre saúde e doenças sexualmente transmissíveis. Antes, o modelo internacional, ao promover gratuitamente a distribuição de drogas retrovirais do SUS.
O Brasil vem perdendo prestígio na luta contra o HIV. O resto da reportagem está aqui, eu não vou ler porque ela é muito grande, vai estar na descrição do vídeo para vocês agora, mas vocês entenderam por que a gente precisa combater o anti-intelectualismo? Vocês entenderam por que a gente precisa falar de sexo na escola de forma técnica? Óbvio que não é para criancinha de 2 anos, como a Damares já disse, ou de 5, como o Bolsonaro já disse, mas sim para adolescentes, que às vezes o pai não comenta algumas coisas porque tem medo ou tem vergonha, e a gente vai lá e fala, ó, se você fizer sexo sem uso de preservativo, você pode ser contaminado com DST. A AIDS é uma das mais graves, mas pode ser outras, como a gonorreia, a sífilis, por exemplo, a própria hepatite. Esse também é o papel da escola. Muita gente às vezes esquece que o papel da escola é instruir e escolarizar. O papel dos pais é educar. E hoje o que a gente faz, na verdade, é misturar tudo também às vezes, né? A gente tem de educar, porque às vezes o pai não tem tempo de educar o filho em casa porque trabalha muito. Mas vocês entenderam agora o risco dessas fake news serem compartilhadas? Vocês entenderam o risco de alguns setores do conservadorismo na sociedade brasileira atual? 700% é o aumento de casos de vítimas do vírus HIV no Rio de Janeiro nos últimos 10 anos. 700%. Fica com esse número na cabeça aí agora, e você que é contra o ensino de educação sexual, começa a pensar aí que talvez possa ser seu filho, seu irmão, seu marido, sua irmã, seu pai. E veja se isso é necessário apenas por conservadorismo, supostamente. Eu prefiro chamar de conservadorismo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, já sabe o que faz. Comenta, curte, compartilha, se inscreva no canal e lembre-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. Fica assistindo os vídeos porque eu já fui!